Hoje nós vamos falar sobre um assunto urgente: as telas na vida das crianças. É claro que é um assunto que a gente fala com muita frequência, mas diante dos fatos que aconteceram nas últimas semanas, é muito importante a gente trazer esse tema novamente. Para quem ainda não me conhece, eu sou Alessandra da Silva Ferreira, sou psicóloga infantil, tô aqui no YouTube, tô lá no Instagram, então dá uma passadinha por lá também e se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha, porque estas informações são muito importantes para a vida das famílias. Muito bem. Na semana passada, nós presenciamos, nós vimos nos jornais, na internet, um caso de uma menina de 8 anos que fez um desafio, na internet, aspirou o desodorante e infelizmente veio a óbito. Uma criança de 8 anos que participou desse desafio. Os desafios estão aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. A gente também tem que considerar que grupos de WhatsApp, Telegram, o Discord são espaços em que essas crianças estão por ali. Não só as crianças, como os adultos, os mal intencionados também. E então os desafios estão aí e não é de hoje. A gente já viu isso acontecer lá no passado também. Então, é um fato para que a gente fale novamente que criança não é para estar no celular, não é para estar nas redes sociais, seja ela YouTube, Instagram, TikTok, enfim, não importa. Criança não é para estar ali, criança é para brincar. Quando a gente fala desse tema, a gente também fala sobre limites, que é um outro assunto que a gente precisa falar mais aqui, inclusive. Limites, direcionamentos claros. Você já parou para pensar como a gente coloca os limites muitas vezes em lugares inadequados? Por exemplo, uma criança pequena que está brincando ao ar livre, correndo, subindo na árvore, e a gente fala que não pode, a gente limita ali. Não pode subir aí, não pode correr. Algumas escolas, eu não sei como tá agora, mas antes não permitia correr no recreio, Por quê? Por conta do nosso medo de que algo vai acontecer com aquela criança. E quando a criança tá dentro do quarto, aí a criança ou o adolescente no celular, assistindo videozinho, seja ele de qualquer rede social, a gente ilusoriamente se sente mais confortável e como se ali tivesse um certo controle. E é muito pelo contrário. Dentro do quarto, nesse aparelhinho que é o celular, ou no tablet, ou no computador, se abre um mundo para essa criança ou para esse adolescente. Um mundo no qual eles ainda não têm maturidade para lidar, não têm maturidade para digerir o que vê, não têm maturidade para discernir o que está vendo ou acessando ali. Ali moram os grandes perigos. Não é brincando na pracinha, correndo diante da supervisão de um adulto, Essas pessoas que trazem os desafios, que fazem, enfim, até abusos, eles estão dentro desse aparelhinho, quando a criança fica ali no quarto, ou o adolescente está ali no quarto. Então, gente, é ali que precisa ter supervisão, é ali que precisam ter os limites. A gente, a partir do momento, não é para dar um celular para uma criança, mas a partir do momento que você escolhe dar ou permitir que ela fique diante dessas redes sociais, diante desses vídeos, precisa ter supervisão do adulto. O adulto precisa estar do lado, ensinando, direcionando,
ajudando essa criança ou esse adolescente a desenvolver pensamento crítico. Mas volto a dizer, não é para dar, né? Tem a idade aí mínima, que alguns estudiosos já trazem como 12, mas 12 ainda tá baixo, 14, 15 anos, com supervisão. Os filmes, as séries, os desenhos, se você reparar, tem lá a idade indicativa, porque criança menor de tal idade não pode ter acesso ou assistir determinado filme, determinado desenho, determinado programa. Por que isso? Porque a criança, ela tem o sisteminha dela ali. Imagine assim, você, adulto, comeu uma feijoada, um churrascão à noite, antes de dormir, ou comeu o dia inteiro e você fica lá, pesadão, tentando digerir aquilo, né? Por quê? Porque o sistema digestório não está preparado para receber tanta comida pesada numa determinada hora do dia ou da noite, e aí fica aquela sensação. Leva esse exemplo para a criança quando ela assiste, quando ela tem acesso a vídeos, conteúdos impróprios para a idade dela. Ela recebe aquele peso que não é para o sistema dela digerir. Então ela não consegue digerir. E aí vem comportamentos agressivos, pensamentos intrusivos, pesadelos, enfim, se torna um caos. Por quê? Porque não é para a idade dela, porque não é para aquele momento do desenvolvimento dela. Criança precisa brincar. Adolescentes precisam interagir, precisam se encontrar nos seus grupos, precisam conversar, precisam trocar. É fácil? Não é fácil. Mas a gente, como mãe, como pai, como cuidadores, precisamos sim assumir esta responsabilidade de estar perto, de acompanhar. No caso das crianças, eu ouço muito, por exemplo, que tá, mas meu filho não quer, meu filho não aceita, meu filho só quer ficar ali. Mas você está ofertando outras possibilidades? Porque não adianta só tirar, né, o celular, o eletrônico, não adianta, a gente precisa ofertar, ter disponibilidade interna, principalmente, não só o de tempo, porque o tempo a gente até encaixa, de vamos dar uma volta, vamos andar de bicicleta, vamos sair, vamos sentar para fazer um desenho, estar ali do lado fazendo um desenho, algo tão simples, ou brincar, né, trazer uma brincadeira, resgatar brincadeiras da sua época e apresentar para os seus filhos. A gente precisa sim ofertar outras possibilidades. Então, gente, esse é um assunto muito sério que a gente vai repetir, mas é necessário. Uma outra coisa também é quando a gente leva para os desenhos educativos. Eu acho que esse é um outro tema que a gente tem que falar aqui também. O quanto colocar o desenho educativo, quais desenhos colocar, acaba substituindo a vida, a vivacidade, o estar ali no momento presente. Esse tipo de coisas, né, ou seja, os desenhos educativos ou os influenciadores do YouTube, da internet, entra de forma muito forte na nossa vida, influencia a gente. Imagina a criança que ainda não está formada. Então, é o tipo de coisa que forma, né? Que forma a criança, que invade, né? Ali a criança e o adolescente. Então, a pergunta é: quando você coloca a galinha pintadinha, esses desenhos educativos, e aí, é claro, um curto espaço de tempo, a gente pode até falar sobre isso. Eu entendo, porque assim, eu trabalhei o dia inteiro, eu preciso de um momento para cozinhar e deixar meu filho pequeno ali diante de um desenho só para ficar quietinho. Acaba às vezes funcionando como chupeta, então a gente precisa refletir sobre isso também. Mas ok, a questão é a quantidade de tempo que fica ali nesses desenhos, tá, gente? Nos desenhos educativos, filminhos educativos, enfim. Então a pergunta é: você quer ser o exemplo para o seu filho, quer que ele te siga, siga a sua voz natural,
siga a vida naturalmente ou aquela tela, aquela coisa artificial ensinando, né? Porque é educativo, então ensina 1 mais 1, ensina, enfim, ensina uma série de coisas. E a criança fica ali, só recebendo as informações. Então, eu acho que isso também é pra gente pensar. O vídeo de hoje tem esse objetivo de fazer pensar, de fazer refletir, de convidar vocês adultos à responsabilidade de fazer diferente. Não a culpa de, ai, como eu sou culpado, eu deixo lá na tela, eu não estou supervisionando. Não é sobre culpa, é sobre responsabilidade e sobre ter acesso ao conhecimento e a partir daí ter atitudes, a partir daí tomar ali a vida nas próprias mãos, o direcionamento dos nossos filhos, a condução do processo de educação e falar, vou tentar fazer diferente dentro da medida do possível. Nossa, hoje eu errei, hoje eu não consegui fazer, mas eu tá aqui, ó, martelando. Então, da próxima vez eu vou fazer diferente, da próxima vez eu vou tentar, vou pensar. É claro, a gente sabe que a gente trabalha, vive numa correria, fica cansado sim, mas é importante pensar sobre isso, é importante esse convite a esta responsabilidade por conta de tantas crianças que passam por esses desafios, tantos números alarmantes de crianças que vêm a óbito, ou que fica com algum dano físico, algum dano psicológico por conta dessas situações. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, te convido a compartilhar, a curtir para que chegue a mais pessoas e eu te espero no domingo que vem.